Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou o Wellington Silveira e estou acompanhado do gestor público Daniel Ribeiro. E é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje vamos falar sobre os sabores do mundo e o impacto da cozinha social. Nosso convidado de hoje é o renomado chefe de cozinha Cristiano Rocco. Ele é empresário do setor de eventos há 27 anos, formado em Tecnologia da Informação pela PUC Minas, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, possui ainda curso superior na Le Cordon Bleu Paris. Que coisa chique! Venha conversar conosco, participe fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração. Estamos ao vivo pelas redes sociais da Rede Super, YouTube e Facebook. A gastronomia é uma das expressões culturais mais ricas e diversas do mundo. Através da comida, podemos aprender sobre diferentes culturas, histórias e tradições. Mas que alegria ter o senhor conosco aqui, chefe. Bom, quero dizer que é uma honra muito grande voltar a essa casa. Estive aqui recentemente no programa da queridíssima Márcia, cozinhando ao vivo, fazendo um tropeirão. E quero agradecer a você, Wellington, e a você, Daniel, por esse convite. Vocês fazem um trabalho incrível aqui. Tenho assistido os programas e é um trabalho de grande relevância, sobretudo na área social, né? Trazendo empreendedores aí de vários setores. E acho que na semana passada, se não me engano, estava com um empreendedor aqui. Do setor. Que ele é lá da região norte, né? Isso, da região norte, Belo Horizonte. Lamarx. Exatamente, uma grande figura, um beijo para ele. Tive a oportunidade de conhecê-lo, que a gente está desenvolvendo um projeto lá naquela região, que nós vamos falar disso mais tarde. Ótimo, vamos falar sim. Ô Daniel, falar de comida é bom demais, né? Pois é, 2 programas seguidos falando sobre gastronomia, né? Então, não tem coisa melhor. Os nossos telespectadores aí da Rede Super, né, que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais e pela TV, talvez possam ficar um pouco nervosos, porque nós vamos começar a falar aqui, daqui a pouco vai dar água na boca. E aí eles vão querer, como é que nós vamos fazer? Segura a sangue. Dá para fazer um delivery aqui, a gente consegue um fogãozinho aqui? Bora. Se precisar. Alguém providencia assim na produção. Chefe, eu queria começar te dirigindo uma pergunta. Primeiro que você conceituasse para a gente o que vem a ser cozinha social. Muita gente que está nos assistindo, por certo, está querendo entender o que é isso. Sim. Explica para a gente o que vem a ser isso. Olha, eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que ir um pouquinho longe na história, né? O nosso primeiro contato com o alimento, ele vem ali da nossa progenitora, da mãe. No meu caso, é a mama. Sou filho de italiana, então a minha ligação afetiva com a gastronomia é muito grande. Então ali a gente já percebe que o alimento, ele é a essência, né, da vida, né? Nós, seres humanos, não vivemos sem o alimento. Então, quando a mãe ela prepara uma comida para um filho, ela não preocupa só com o sabor, ela preocupa também com a qualidade, né? Em fornecer uma alimentação saudável. E aí, depois disso, é que a gente começa a evoluir um pouquinho até chegar na cozinha profissional, nos setores de alimentação fora do lar. E aí a gente vai e chega até toda uma cadeia produtiva da gastronomia que vem do pequeno empreendedor, aquele que está ali, né, com a sua hortazinha, até os grandes empreendedores no supermercado e chegar ao prato da pessoa. Então, isso impacta a sociedade de uma forma geral, né? E a cozinha social, ela vem do respeito a toda essa cadeia produtiva, né, dos pequenos empreendedores até a entrega final. Ela vem do respeito ao alimento, né? Porque muitas vezes a gente elabora pratos extremamente sofisticados, a gente pensa na gastronomia com muito glamour, mas a gente esquece que tem pessoas que não têm o básico para se alimentarem no dia a dia. E aí é nessa hora que entram alguns projetos que são de extrema importância. A alimentação está intimamente ligada ao bem-estar social, exatamente, né? Exatamente. Não somente ao prazer, né, de degustar um belo prato, uma boa comida, mas principalmente na subsistência, né? Então, e quando a gente fala em gastronomia, as pessoas pensam só em comida, mas a água também faz parte, o ecossistema, de uma maneira geral, está todo aqui ligado dentro da gastronomia, né? São alimentos e bebidas, não é só comida, né? Então, a gastronomia social,
a culinária social ela é de extrema importância no sentido de nós conseguirmos mostrar para as pessoas a importância do respeito ao alimento, do respeito também ao ecossistema, as formas sustentáveis de se produzir o alimento, seja proteína animal ou seja legumes e vegetais, de maneira sustentável, o animal, por exemplo, de uma forma que não haja sofrimento, para que, até para que a qualidade dessa proteína ela seja preservada. Hoje, o bem-estar animal é uma coisa que deve ser considerada também. Toda certeza, toda a cadeia produtiva. Certamente. A gente tem aí um movimento aí do veganismo, por exemplo, que é uma coisa até ideológica, eu diria, e que tem que ser respeitado também, né? Eles se preocupam muito com essa questão dos maus tratos dos animais, mas a gente sabe também que faz parte da cadeia alimentar do homem, dos próprios os demais animais, né? Os que são carnívoros, por exemplo, eles vão se alimentar de outros animais. Né? Nós estamos entrando num assunto importante. Eu sei que o Daniel tem perguntas dele para satisfazer as suas próprias dúvidas, as perguntas que já devem estar chegando dos nossos telespectadores, mas eu queria aproveitar esse assunto, Daniel. Vamos lá. Para a gente entrar no seguinte assunto. O Brasil, historicamente, conviveu com um dado estatístico muito ruim, muito negativo. O Brasil sempre desperdiçou muito alimento. Recentemente, eu conheci um projeto, recentemente não, já há alguns anos, um projeto que acontece na Ceasa Minas, que é o segundo maior entreposto de abastecimento desse país. Sim. Portanto, tem uma logística monstruosa de distribuição de alimentos e é muito importante para a segurança alimentar. E, obviamente, era um lugar também onde se tinha muito desperdício em função do mau condicionamento, das vezes do transporte e tudo mais. Que é o Prodal, Sim. que é o nosso amigo Ricardo Carnaval, que a gente tem uma excelente parceria, a quem eu mando um abraço, inclusive, que faz um trabalho de processar esses alimentos que não estão em condição de ir para a gôndola, mas que estão em plena condição de consumo. Processa esses alimentos e esses alimentos são fornecidos para as pessoas, inclusive, em situação de vulnerabilidade social. O senhor vê também que a segurança alimentar, o aproveitamento adequado dos alimentos é uma coisa importante, que a gente precisa usar a gastronomia qualificada como a sua para poder promover Não isso? Só importante, Wellington, eu diria que isso é essencial. Eu tomei conhecimento desse projeto através da Cristina, uma querida, que foi apresentado através do Daniel. Quero até mandar um beijo para ela aqui. E eu fiquei encantado, sabe? Eu quero ir lá conhecer pessoalmente. Eu já conhecia de nome o projeto, mas quero conhecer pessoalmente. Eu conheço outros projetos similares em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algumas outras cidades. E é interessantíssimo isso, porque ali são legumes e vegetais que têm um alto valor nutritivo, sabe? Que tem, assim, todo tipo de vitamina que você possa imaginar. E, como você falou, às vezes ele não tem uma qualidade superior para estar na gôndola, nos níveis de exigência, né, do consumidor, de determinados padrões de consumidores. Mas eles têm, assim, eles sendo bem processados com as técnicas devidas, sendo acondicionados da maneira correta e preparados da maneira correta, eles passam a se tornar assim, uma fonte de até sobrevivência para muita gente. Existem hoje muitos restaurantes populares, né? Belo Horizonte tem alguns restaurantes populares. Que fazem parte da cozinha social, inclusive, né? Exatamente. Iniciativas do governo. Exatamente. E no Rio e São Paulo também. E uma coisa muito interessante, os restaurantes populares eles estão avançando agora numa outra área. Isso começou no Rio de Janeiro, por exemplo, um projeto, eu não vou me recordar o nome aqui, mas um dos chefes mais inovados do mundo, o italiano Massimo Bottura, que foi eleito o melhor chefe do mundo, ele foi padrinho desse projeto. Acho que não sei se é locomotiva, gastronomia, depois a gente pode pesquisar aqui. Mas o que eles fazem? Eles não só reaproveitam os alimentos, mas como eles tiram as próprias pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, e capacitam essas pessoas para elas trabalharem dentro desse restaurante. E ali elas aprendem, e ali, de repente, assim, eles de assistidos, eles passam a assistir. É maravilhoso. Que coisa boa. Chefe, hoje a gente realmente, você citou a questão do glamour que envolve a questão da cozinha. Como é que a gente pode definir hoje o que é um chefe de cozinha, o que é um cozinheiro? Porque muitas pessoas às vezes ficam na dúvida, né? E como que isso vai ao movimento que você criou, que você está citando, que é essa cozinha
familiar, essa cozinha que traz algo especial para as pessoas, que você chama de comfort food, e ao mesmo tempo como é que isso se liga aos trabalhos sociais e como isso acontece na vida de cada um de nós? Ai, Daniel, até arrepio assim para falar disso, sabe? Te agradeço muito por essa pergunta, que me dá a oportunidade de falar de uma coisa que para mim é uma grande paixão. Primeiro, eu sempre fui contra essa glamorização. A televisão, de certa forma, eu acho que é um pouco culpada, se me permitam dizer, porque esses programas de reality show foram feitos para entretenimento, né? E ali colocam a figura do chefe de cozinha julgando pessoas, julgando o tempo todo o trabalho de cozinheiros ali, como se o chefe fosse um ser supremo, dono da inteligência suprema, que sabe tudo, e aquelas pessoas todas ali não sabem nada e estão ali lutando, né, para mostrar que elas sabem alguma coisa, enfim. Eu acho que a competição ela é importante, o mercado é competitivo, mas da maneira como a televisão mostra, eu acho que atrapalha muito. Porque, respondendo primeiramente de forma objetiva a sua primeira pergunta, a definição que eu dou é o seguinte: todo chefe, necessariamente, ele tem que ser um cozinheiro. Mas nem todo cozinheiro ele é um chefe de cozinha. Chefe de cozinha é uma função dentro dessa nossa profissão. Então, ela é uma função. Muitas pessoas hoje, devido a esses programas de TV e tudo isso que se vê por aí, terminam a faculdade de gastronomia, aí vai prestar um serviço ali, vai fazer um almoço ali para 5 pessoas. Eu sou um chefe, eu sou um personal chefe. Está totalmente errado. O chefe de cozinha, ele está dentro de uma cozinha, chefiando toda uma equipe, ele é responsável pela compra de todos os produtos, ele é aquele cara que chega no Ceasa 5 horas da manhã junto com todos os produtores para escolher os melhores produtos, ele elabora um cardápio, ele tem todo um trabalho muito complexo de gerenciamento, inclusive de pessoas, de fazer gestão de pessoas. Então é uma profissão extremamente difícil. Não é um trabalho fácil e não tem nada a ver com esse glamour que o pessoal... Eu queria, inclusive, chefe, em algum momento, assim, não agora, porque tem uma pergunta muito importante que eu queria dividir com todo mundo aqui, que se eu falasse como é que alguém pode se tornar chefe de cozinha, mas eu queria trazer uma pergunta, essa pergunta é da Cláudia Cardoso, ela diz assim, olha, qual prato representa a cozinha mineira em outros países? Mas antes de eu responder, eu queria falar de um negócio que me incomodou muito, sabe? Hoje eu estou aqui em substituição ao meu sogro, pastor Lincoln Portela, que... está licenciado por esses dias, inclusive assim, tem que cumprimentá-lo, porque na semana passada ele foi mais uma vez eleito um dos parlamentares mais influentes do país, uma lista muito bem selecionada e a gente fica muito orgulhoso do trabalho dele. Parabéns, mas ele também grande figura. Dizia assim, olha, o melhor tropeiro que eu já comi é o seu. Ele gosta muito de tropeiro, porque eu me arrisco na cozinha também. Mas eu fiquei muito enciumado com o dado que eu recebi aqui, que o senhor está no Guinness Book, parece que o senhor fez o maior tropeiro do mundo. Isso é verdade? Eu perdi meu lugar, como é que nós vamos fazer isso? Olha, eu sei aqui, eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores, que eu estou com 2 grandes cozinheiros aqui, tá? Então, assim... mas eu falo o seguinte, que a cozinha, o melhor tempero, aliás, eu falo isso não, essa é uma frase de Dona Lucinha, nossa queridíssima, grande rainha da gastronomia mineira. A cozinha, o principal tempero é o amor. Então, só antes de te responder, completando a pergunta do Daniel, quando ele falou do comfort food, eu sempre fui contra essa glamorização, né, que eu estava explicando, e aí eu rodando pelo mundo, viajando assim por países lá fora, onde você tinha escolas assim extremamente sofisticadas, como a francesa, eu descobri que lá fora eles valorizavam muito mais do que nós brasileiros e mineiros o que eles chamavam de comfort food. Então eu passei a pesquisar aquilo. Grandes empresários, pessoas pagando assim 3.000 euros e com fila de 6 meses num restaurante, porque era o quê? É uma casinha onde uma família serve a comida, atende no máximo 30, 40 pessoas por vez, onde os vegetais, os animais ali são cultivados, são criados ali no quintal dele. Então, eu me apaixonei por isso e eu trouxe isso para o Brasil há cerca de 12 anos atrás.
Acredito que eu falo Brasil, Minas Gerais certamente. Brasil talvez seria um pouco de pretensão da minha parte, mas Minas Gerais certamente. E para mim era um choque, porque Minas Gerais é o estado mais comfort food do mundo. Do Brasil e do mundo, né? E aí eu vou chegar no feijão tropeiro já. Então eu criei um festival gastronômico que se chamava Festival Comfort Food, e para as pessoas entenderem o que era, eu coloquei um sobrenome assim, Comida de Mãe. Hoje, depois de muito tempo, as pessoas estão usando um termo que é cozinha afetiva. Sim. A gente pode falar muito sobre isso aqui também, eu gosto muito desse tema. Mas eu coloquei Comfort Food, comida de mãe. Então, ali eu comecei um grande trabalho, eu diria até de militância, em prol da cozinha raiz, dessa cozinha simples, dessa cozinha que vem de geração para geração. E isso entra numa questão étnica, uma questão até de gênero também, de preconceito de gênero, porque a alta gastronomia é extremamente machista. Os chefes, os grandes chefes, você não via mulheres. E onde que tudo começou? Nossa conversa aqui iniciou falando sobre isso. Nosso primeiro contato ali é com a mãe. E essas receitas que vão passando aí de geração por geração, né, anos e décadas a fio aí, de onde que vem? De quem é que fazia aquelas letrinhas bonitas? Da vovó. Tinha algum marmanjo que dava conta de fazer uma letrinha bonita daquela e tinha aquela paciência? Claro que não. O marido era o quê? O provedor, né? E a esposa ali, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do próprio marido, cozinhando. Então, gente, as mulheres, nós temos que valorizar as mulheres, eu sou fã. Aqui tem a Márcia, como eu falei, né? Tive o prazer de cozinhar no programa dela, e ela também é uma boa cozinheira, um beijo para ela. Valorizar as mulheres. E o tropeiro, ele tem uma coisa muito polêmica. A paternidade do tropeiro é polêmica. Por qual motivo? Existem 3 pais. O filho, quando é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Ser pai, verdade. Pois é, o tropeiro ele é disputado por São Paulo, por Minas e Goiás. Por quê? O feijão tropeiro, ele... Peraí. O tropeiro é uma coisa mineira. Nós vamos pegar em armas para defender o tropeiro mineiro. Nesse exato momento deve ter algum programa lá em São Paulo, o pessoal está comentando lá, o tropeiro é paulista. Mas é porque eu explico. O nome vem justamente dos tropeiros, né? E esses abnegados aí, né, que faziam todo aquele caminho para carregar mantimentos, especiarias, enfim, de regiões para regiões, numa época que não tinha nem estrada direito. Então eles percorriam principalmente esses 3 estados, Minas, Goiás e Bahia. Minas, eu tirando São Paulo, Minas, São Paulo e Goiás. Muito bem. E aí eles precisavam fazer, eles não tinham muito tempo para parar, para cozinhar, e eles perceberam o seguinte, que se pegasse o feijão, colocasse uma carne mais seca, é como se fosse o charque lá para o pessoal do sul, e, enfim, a própria galinhada também, ela veio aí, né, dessa turma de tropeiros. A galinhada ela já é mais puxada para Minas, mas o tropeiro, eles percebiam que era uma comida que ela durava assim uns 4 ou 5 dias. E era uma comida que dava uma subsistência, dava uma autonomia, vamos dizer assim, bem grande. Então eles comiam aquilo ali e conseguiam rodar com essas tropas ali durante horas e horas e horas. Então não se sabe ao certo, né? Onde que surgiu. O cara pode ter feito o primeiro tropeiro no estado de São Paulo, mas aí na hora que ele chegou aqui, ele ainda estava comendo tropeiro. Depois ele foi para Goiás, o tropeiro voltou. Mineiro é o melhor. Mas aí agora vocês vão me permitir, e agora eu vou endossar vocês, Wellington, não há dúvida. Eu acho o seguinte, e foi justamente por isso que eu escolhi esse prato para fazer uma grande homenagem para Minas Gerais, para nossa querida Belo Horizonte. E eu falo assim, gente, eu gosto tanto de feijão tropeiro que eu quero fazer uma quantidade imensa de feijão tropeiro. A começar assim, porque a minha memória afetiva de tropeiro, na verdade, ela vem do Mineirão. Acho que de muitos aqui que amam futebol, né? Agora, uma curiosidade, o tropeiro do Mineirão, ele é um acompanhamento, ele não é um prato. E o tropeiro que a gente come no dia a dia aqui, que a gente vai em qualquer self-service aqui, é sempre um acompanhamento. Então eu quis valorizar o tropeiro e eu criei uma receita onde ele é o prato principal. Mas eu precisava também mostrar, dentro desse projeto, todas as formas de tropeiro. Então eu convidei, pasmem, um cara especialista em tropeiro vegano.
O rapaz fez tropeiro vegano. Eu criei a minha receita, que ela era mais gourmet, que ele tinha mais carnes ali. Chamei a turma lá do tropeiro do 13, lá do Mineirão, que é super famoso. Juntei uma equipe maravilhosa de 50 profissionais, entre professores e alunos de uma instituição de ensino superior do curso de gastronomia, que foram estagiários. A gente fez um mise en place, né, que é o pré-preparo, durante uma semana. Entrei em contato com o Guinness Book, planejamos, organizamos tudo na Praça do Santa Teresa, que é um bairro que eu amo. Acho um bairro assim que tem uma identidade muito grande com a gastronomia e com a cultura de Belo Horizonte. Verdade. Tomamos todas as providências, né, de licenciamento do evento. Era um patrocínio privado, mas a gente teve um pouco de apoio público no sentido de autorizações e tudo ali. Sim. 10 mil pessoas, Wellington. Olha a loucura. E aí é o seguinte, a meta era fazer o maior feijão tropeiro do mundo. Mas o pessoal mas o maior como? Vocês vão fazer uma panela do tamanho da praça? O maior no sentido de quantidade e peso. Porque, na verdade, eu fiz uma pesquisa e não existia esse recorde. Então, eu também acho que foi uma maneira que eu encontrei de chamar a atenção. E o Guinness, o que ele faz? Quando não existe um recorde, ele estabelece uma meta mínima. Sim. Então, eles colocaram uma meta para mim de 500 quilos. Eu falei assim, 500 quilos? A gente faz lá em casa no final de semana, lá quando junta a turma, lá, quando junta os amigos. E aí foi isso, cara. A gente colocou lá, tinham várias balanças. Da próxima vez pode fazer uns 550 que eu vou contribuir. Só queria pedir a permissão do senhor. O Daniel parece que tem algumas perguntas vindas dos nossos espectadores aí. Claro. Né? Vamos lá. Vamos dar prioridade para eles. A Lê Portela está mandando um abraço para a Lê. Ela fala sobre a cozinha social. Chefe, a cozinha social é um espaço de amor e solidariedade, onde o alimento se transforma em esperança e oportunidade para aqueles que mais precisam. Parabéns pelo trabalho. Puxa vida, um beijo, Alê. Eu sei que você e sua família desenvolvem um trabalho belíssimo em prol da cozinha social. Inclusive, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, né, Daniel? Acho que você quiser falar, pode falar agora, Fui convidado e estou extremamente honrado em participar desse projeto. Nós vamos fazer, no final desse mês agora, entre os dias 27 e 29, um trabalho de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade que moram ali na região do bairro Jardim Guanabara, juntamente com a Associação Jardim Guanabara. Na região norte? Então eu vou estar lá perto, eu vou lá comer. Não, eu já vou te fazer um convite de primeira mão aqui, tá? Como a gente já sabe que é um grande gourmet e que aprecia um bom tropeiro, você vai ser um dos nossos jurados lá, porque nós vamos fazer uma brincadeira com eles. Não desse tipo que eu estava falando dos programas lá de Masterchef e tudo mais, mas nós vamos fazer uma brincadeira muito boa, que é o seguinte: nós vamos fazer 2 dias de capacitação. Isso por si só já é um trabalho muito bacana. E eu escolhi temas assim bem relevantes, inclusive o reaproveitamento de alimentos. Mas nós vamos ensinar a fazer hambúrguer, nós vamos ensinar a fazer pizza, nós vamos ensinar a fazer pão, confeitaria, nada de cozinha. E quando vai ser? 27, 28 e 29 agenda aí. De outubro. Coloquem na agenda, tá? Lá na associação, no terreno mesmo onde fica, né, no espaço físico onde fica a associação do Jardim Guanabara. E olha que bacana. Juntamente com o Daniel e a Cristina, né, que fazem parte da equipe da vereadora Marilda Portela, quem eu quero já deixar aqui registrado. Vereadora, muito obrigado. Foi uma emenda parlamentar da vereadora, que chegou até a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, onde eu tive a oportunidade de apresentar a proposta, juntamente com outros empreendedores. A minha proposta foi escolhida, talvez porque eu acho que eu não mandei somente uma proposta de trabalho, eu mandei uma proposta de promover realmente a essência da cozinha social. Porque veja bem o que nós vamos fazer. Quando acabarem esses cursos, nós vamos fazer, isso é fora, né, do recurso que a gente tem. Se nós estamos mobilizando empresários, eu me propus a doar uma parte de recurso próprio e outros empresários da região norte, inclusive o nosso amigo Lamarques, da Chapa Mágica. E da Chapa Mágica. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um festival gastronômico gratuito para toda a comunidade, onde os alunos vão colocar em prática tudo que eles aprenderam. Eita, coisa boa. Deixa eu dizer para o senhor uma coisa.
Nós estamos caminhando para o fim do programa em função do tempo. Eu já lamento profundamente. Eu sei que tem mais perguntas. Mas tem um assunto que eu não posso deixar o senhor sair daqui sem falar. Claro, claro. Até para defender a nossa mineiridade. Uma pessoa nos pede aqui, o Daniel Silva diz assim, fale sobre a paeja mineira, que você é especialista. Como surgiu a ideia desse prato? Fala um pouquinho sobre isso para a gente aqui. Paeja mineira. Eu sempre falo dela com muito orgulho. Sabe que de vez em quando eu sou criticado, porque eles falam que eu estou gourmetizando de chamar de paeja. Eu falo, não, gente, é o contrário. Eu estou justamente tentando levar a comida mineira além das fronteiras de Minas. Então eu vou explicar rapidamente. Hoje eu vim com a doma, inclusive, que eu tenho muito orgulho de usar, porque foi a doma que eu usei no dia e no local onde eu criei esse prato, que foi em Nova York, no Brazilian Day, no meio de 2 milhões de pessoas. Foi uma coisa absurda. Eu já fazia um grande festival aqui na Praça do Papa, que atraía cerca de 40, 50 mil pessoas, chamado Gastronomia na Praça. Eu fui precursor nesses festivais de grande porte de gastronomia. E aí meu trabalho chamou a atenção, fui convidado ao Brazilian Day. E eu falei, vamos fazer o quê? Tropeiro. Ninguém pensava, né? Vamos fazer tropeiro. O povo gosta de tropeiro. A minerada deve estar morrendo de saudade do tropeiro. Não tinha como levar aquelas panelonas de tropeiro, os tachos daqui para lá. Eu pesquisei e descobri que lá existia um bairro espanhol onde podia se comprar e alugar as paeleiras, algumas do tamanho dessa mesa aqui, que são as panelas que são utilizadas para fazer um prato que existe há 1.500 anos, que é a paeja valenciana, paeja espanhola, que é um arroz com frutos do mar. Na verdade, a origem dela nem tinha frutos do mar, era carne de caça, arroz selvagem, enfim. Pois bem, fizemos, Wellington, 1,5 toneladas de tropeiro. Né? Para quem já bateu o recorde, para quem está no Guinness Book, tranquilo. Mas por que não fizemos mais? Não conseguia feijão. A gente conseguiu tudo, teve patrocinador. Porque a gente para comer tinha. Nossa, aqui, acabou em 40 minutos. A fila, no meio de uma multidão, tinha outras pessoas vendendo todo tipo de comida lá, mas acabou em 40 minutos e o povo queria. Tinha gente assim, se emocionando, provando e lembrando de Minas, Mineirinho, principalmente a turma lá de Valadares. Ó, no meio de tanto assunto bom, eu tenho uma notícia ruim demais para dar, viu, Daniel? Vai acabar o tempo? Já está acabando. Nós temos só 2 minutos. Eu queria que você fizesse uma pergunta, porque eu sei que você está com um monte de perguntas, nós não vamos conseguir fazer todas, né? Maravilha. Eu quero mandar um abraço, então, aqui, para aproveitar de tantas pessoas que se manifestaram. É um tema realmente que o pessoal gosta bastante. Cristina Veloso, a Marilene Castro, o Cleiton Dutra também participando aqui do programa. E eu vou fazer aqui uma pergunta, então, aqui do Cleiton, né? Se você quiser depois mandar um abraço aproveitando. Quais os cursos que podemos fazer para que a gente possa entender mais sobre a cozinha e para entender como fazer essa transformação através de jovens e adultos? Como eu disse, eu acho que não adianta a gente querer sofisticar demais. Então, a gente tem que pensar em sustentabilidade. Os cursos que a gente está propondo nesse projeto ali, eu acho que servem de exemplo. Um curso de panificação, um curso de hambúrguer artesanal, onde a gente ensina não só fazer o hambúrguer, mas a gente ensina a fazer molhos especiais. Claro, um curso sobre técnicas e práticas de cozinha, como um acondicionamento correto dos alimentos, né? Como a conservação correta, etiquetar, prazo de validade, a maneira certa de manipular, enfim, tudo isso. E outros itens também que o mercado pede muito, curso de pizzaiolo, curso de churrasco. Hoje em dia o churrasco, pena que a gente não vai ter muito tempo, mas o churrasco hoje é uma coisa que o brasileiro está redescobrindo, né? Está abrindo um mercado imenso aí, porque o brasileiro está descobrindo, que eu brinco, que existe vida além da picanha. Sim. Então a gente vai fazer tudo isso. Inclusive lá no Jardim Guanabara vai ter um curso de churrasco que eu chamo de Volta ao Mundo do Churrasco. Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos. Quem estiver assistindo aí, já procura saber para fazer inscrição, né, Daniel? Obrigado pela entrevista. Eu acho que nós vamos ter que te trazer de volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos ter que trazer, Wellington. Obrigado, Daniel. Eu quero agradecer a sua companhia, que esteve conosco até aqui. Querendo Deus, na próxima semana nós estaremos mais uma vez aqui.